Quando voltar a primavera. Capítulo 18. Jerusalém, Jerusalém. Havia júbilos explodindo no ar. A jornada fora preparada desde antes. O verão dourava Jerusalém e o zimbório do templo refletia à distância a claridade álacre que denotava o zelo e a técnica arquitetônica dos construtores contratados por Salomão para quando fora erguido o santuário, orgulho da raça judia. Portas de cedro com adornos de prata e ouro, colunas de pórfiro e mármore preciosos, pedras trazidas de longes terras adornavam as largas naves, os corredores, os acessos duplos e embelezavam os diversos átrios multiplicados na cidadela religiosa, onde encontravam guarida os vários fiéis e viajantes pertencentes às diversas atividades do cotidiano. O altar, atrás da pesada cortina de veludo, uma única peça que ocultava a Arca da Aliança e os papiros sagrados, era o local privilegiado apenas para os sacerdotes e príncipes do sinédrio que o podiam ultrapassar. Ao entardecer daquela terça-feira de ardente Nissan, o mestre e os discípulos saíram do imenso e opulento santuário, quando os inocentes amigos, deslumbrados pela grandeza das pedras, linhas e a riqueza sobre a qual se erigia, disseram emocionados: "Vede, Senhor, que templo, que pedras, que edifícios!" Havia alegria mal disfarçada em orgulho vão com que a humildade se esmagava ante as exterioridades mundanas. "Em verdade", respondeu dúlcido e melancólico Jesus, "em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." Os companheiros entremostraram-se estremunhandos e se entristeceram sem compreender. Afinal, o templo é a casa do Senhor, o santuário é o altar da fé, o núcleo matriz da vida comunitária de Israel. Pensam deprimidos. Por que tão terrível vaticínio? Afligem-se, mas silenciam. O ar apresenta-se abafado àquela hora da tarde e o mormaço desagrada. Dirigindo-se ao Monte das Oliveiras, Pedro, João, André e Tiago, não podendo sopitar a angústia e a curiosidade, aproximam-se do amigo e inquirem: "Senhor, dizei-nos quando se darão estas lamentáveis ocorrências e quais os sinais que os anunciarão, a fim de que estejamos vigilantes e não sejamos surpreendidos pela desgraça." O Senhor projeta-se na direção do futuro. A presciência do divino amigo. Vencendo os limites tempo e espaço, ele tem a visão dos atormentadores dias que o homem viverá. A orgulhosa Jerusalém passa pela sua visão precognitiva sob o peso esmagador das legiões do filho de Vespasiano e acompanha a terrível destruição do ano 70. O orgulhoso, pernicioso e venal da presunção humana e o seu próprio garrote viu a impossibilidade de facultar-lhe o ar mantenedor da vida. O bafio pestilento que esparge asfixia os que o fomentam desde o início. Uma profunda tristeza macera a face do Senhor, e porque estivesse a ver as amarguras e dores sem nome do futuro, acompanha ainda mentalmente o crescimento da tecnologia sem alma, da ciência sem Deus, das religiões desfiguradas pela ausência do amor e das filosofias esdrúxulas, quando estarão irrompendo as calamidades por vindouras.
Não se trata de um fatalismo histórico, antes de um determinismo que defluirá da invigilância e do despautério no uso do livre-arbítrio de homens e nações que fomentariam as terríveis hecatombes. Vê os artefatos bélicos de alto poder destrutivo, as cidades arrasadas, os povos esmagados, o cativeiro de bilhões de criaturas que transitam, algemadas às paixões dissolventes, ardendo em febres de desespero incoercível e devastador. As sombras se adensam em relação ao porvir e o clamor de vozes sob o céu. Nesse momento, as expressões estrelares, as virtudes que estão nos céus, caem como lâmpadas mágicas sobre a indescritível escuridão, apontando esperanças enquanto trombetas de luz convocam a era nova. Jesus abre então a boca e dá início ao comovedor e profundo sermão profético. A balada da montanha, hífen de bênçãos entre os homens e Deus, cede lugar às premonições terríveis, abismos de sombra, que a invigilância arrojaria àqueles que não ouvissem ou não quisessem seguir o primeiro que foi enunciado. A catástrofe prevista agora resultaria da desatenção ao apelo comovente a termo de antes. Que ninguém vos engane. Ficai vigilantes, a fim de que não sejais surpreendidos. O dia e a hora ninguém sabe, só o Pai, nem o Filho. Estavam lançadas as linhas terrificantes das duras e trágicas aflições futuras. Não passará esta geração sem que as minhas palavras se cumpram. Antes passarão os céus e a terra, não as minhas palavras. Os companheiros se aconchegam e fitam o rabi transfigurado, compreendendo a magnitude do momento, as graves responsabilidades que competiam a todos. Quem estiver nos montes não volte à cidade, e quem se encontrar nos telhados não desça, não haverá tempo. Novamente os olhos se abrem desmensuradamente e um frio de pavor percorre os homens simples, longe de entenderem os anúncios e os prognósticos sombrios. Muitos virão em meu nome e vos iludirão. Que ninguém se deixe enganar. Quando disserem que o Cristo está aqui ou ali, não vades. Senhor, interromperam-no ansiosos, dizei-nos como será esse fim. Ao ouvirdes de guerra, os rumores, terremotos e tragédias, abominação onde não deve estar, eis que se anunciam os primeiros sinais, porém ainda não é tudo. As mães que amamentarem lamentar-se-ão e verão a dor dos filhos na face estampada. Irmãos entregarão seus familiares. Serei todos perseguidos em meu nome, e levar-vos-ão aos tribunais, se me amardes. A grande tribulação se iniciará levando de roldão as mazelas e misérias humanas. De Jerusalém não ficarão sequer pedras acumuladas. O sol se escurecerá ante as sombras que se levantarão da terra, e a lua se banhará de sangue. Os homens simples choram angustiados ante as perspectivas sombrias. O cancioneiro prossegue, e a patética chora os sofrimentos que desabarão sobre o mundo. Longo é o desfiar das dores. Por fim, virá o Filho do Homem na sua glória. A noite tomba sobre o Monte das Oliveiras e um silêncio profundo invade as mentes
em expectativas de dor. No alto, coruscam as estrelas e o vento leve perpassa pelo arvoredo. Lá embaixo, Jerusalém pontilha lâmpadas vermelhas nos veladores e as vozes do dia cedem lugar aos queixumes das trevas. Jerusalém foi destruída por Tito, que a sitiou com um valo de 8 quilômetros de comprimento, coberto de bastiões, e impiedosamente crucificou os sobreviventes, golpeando as mulheres, quase todos matando de fome, no sítio dos 100 dias, rasgando o véu do templo e derrubando pedra sobre pedra, fez cumprir a profecia. Incêndios lavraram na cidade dos profetas e a orfandade tomou lugar no coração do povo eleito, que partiu sem rumo pelas 4 direções do planeta. A louca ambição de João de Giscala em desafiar Roma, como fizeram os macabeus contra os gregos, falhou 40 anos depois, noutro Nissan, após Jesus. Desde então, as guerras e os rumores de guerra, a abominação e a permissividade tomaram lugar entre os homens. Tem havido crescimento horizontal da cultura na Terra e pouca ascensão na verticalidade da vida. Pululam em triunfo os pigmeus morais em eloquente alucinação de poder, em detrimento dos gigantes que se apagam nos ministérios da renúncia, acendendo esperanças no mundo. Multiplicam-se as sombras. O poder desvairado confraterniza com o absolutismo em prejuízo da força dos direitos humanos. A humildade segue esmagada e o triunfo calça as velozes sandálias da ostentação hedionda e da criminalidade absurda. Hoje o mundo estertora. Os clarões das deflagrações dos artefatos nucleares ocultam a claridade do sol, e os que lhe sofrem o pesadelo não dispõem de tempo para vir ao lar ou fugir para os montes. O homem que aluniça pensa, talvez, em utilizar o satélite cinzento para torná-lo base de foguetes, ponto de estratégia militar, banhando-o, quiçá, um dia com o sangue humano. A presciência de Jesus, Jerusalém. Claro está que não se restringia o apelo comovido de Jesus apenas àquela cidade, mas à terra inteira, onde o orgulho espalhasse miasmas e tóxicos, onde o ódio urdisse crimes e guerras, as perversidades engendrassem alucinações e a sensualidade provocasse decadência. Todavia, no meio das trevas dominadoras, as estrelas cairiam do céu com as virtudes de lá e iluminariam o mundo, arrancando-o para a madrugada de bênçãos por vindouras. Não passou ainda a geração dos espíritos que estavam naqueles dias do sermão profético. Renasceram periodicamente e hoje se encontram entre os homens, aguardando, preparando outra ordem de valores. Mudaram-se os mapas zodiacais. A terra se modificou conforme o anúncio, enquanto eles esperariam as dores a fim de iniciarem um mundo melhor. Os espíritos da luz, em nome do Senhor, ora clarificam os momentos de sombra que descem, enquanto o Consolador sustém e conduz os ânimos. Jerusalém, Jerusalém, ai de ti que matas os profetas e lapidas aqueles que te são enviados. Que de vez pretendi reunir os teus filhos, como a galinha recolhe os pintainhos sob as suas asas. Tu não quiseste. A lamentação dolorosa do Rabi nascem os cânticos de felicidade que já ecoam na terra em transformação, dizendo:
Volta, Senhor, já que a noite desce sobre nós, se a claridade do mundo. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor.